podia ser um mundo religioso. Porque o que ele está enfrentando aqui com os Gálatas é que os judaizantes, quem que são os judaizantes? Não são qualquer judeu, é os que creram em Jesus, mas falava que além de crer em Jesus, você precisava observar a lei. Então, o tema de Gálatas é essa luta aqui que nós estamos vendo, né? Que nós estamos na mensagem 12 e vamos ter mais algumas mensagens ainda do livro de Gálatas. Esse mundo perverso talvez seja a nossa religião, talvez seja a nossa muita opinião, mas também pode ser o mundo negro das coisas. Quando falo do mundo das drogas, puxa, não tem conversa, né? Mas o Senhor nos libertou, irmãos. Mas não foi sentido de nos dar liberdade. Agora eu falo assim, olha, peraí, irmão, eu tenho liberdade. Talvez alguns não sabem nem o que é relógio, porque agora ele foi liberto do mundo todo, agora está na Nova Jerusalém. Irmão, eu quero ter liberdade para me chegar a qualquer hora que eu quiser, em qualquer lugar dessa vida. Não é? Ele fala que isso é liberdade. Ele acha que isso é liberdade. Não estou cobrando os irmãos aqui em termos de horário, de reunião, não é nada disso. É mostrar para os irmãos que essa palavra liberdade, a gente entende ela errada. Ah, puxa, liberdade, eu quero liberdade. Irmãos, foi Cristo nos libertou para a gente ter acesso ao Pai, a comunhão com Ele. Não é essa liberdade que nós queremos, irmãos, eu quero estar livre, eu quero estar livre. Aí Paulo estava dizendo para eles, olha que continua o versículo, permanecei, pois, de Gálatas capítulo 1, permanecei, pois, firmes e não submetais de novo a julgo de escravidão. Irmãos, a lei era uma escravidão que eles tinham, e eles agora estavam, eu aceitei Jesus, mas eu preciso cumprir a lei. Era isso que eles estavam recebendo. E os Gálatas aderiu a esse conceito dos judaizantes, e Paulo agora está falando assim, olha, foi para Cristo, Cristo nos libertou. Irmãos, temos que entender isso aí, irmão, que liberdade. Eu acho que eu já falei aqui, não sei quantas vezes em mensagem que eu já falei, as poucas que a gente faz aqui por ano, né, que só dá umas 3 por ano, que tem profeta demais, né? Mas eu sempre falei, irmãos, foi uma das coisas maiores que eu descobri na minha vida, foi que eu podia orar. As nossas reuniões, às vezes, a dificuldade que nós temos com os que conduzem os hinos, né, eles conduzem a reunião, dificilmente eles falam assim, vamos orar, não é? Irmãos, a oração, puxa, é maravilhoso, irmãos. Nós temos uma liberdade. Eu posso agora invocar o nome do Senhor e ter acesso a Ele. Oh, Senhor Jesus. Quem falou que você precisa parar de invocar o Senhor? Você não precisa parar de invocar o Senhor, pode? Você pode invocar o nome do Senhor, você pode orar ao Senhor. Irmãos, permanecei, pois, firmes, e não submetais o quê? A julgo de escravidão. A religião queria colocar nos Gálatas, olha, vocês podem aí seguir Jesus, mas observa a lei também. Irmãos, é uma escravidão. Eu não sei se vocês já observou alguém, aqui Paulo continua o versículo 2, eu, Paulo, vos digo, se o deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se você já foi liberto, se você já aceitou Jesus, e agora aceita essas coisas, você não vai aproveitar nada. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas eu moro próximo a uma cadeia, né? A PAC é uma cadeia, não sei nem falar aqui, não posso falar porque às vezes eu estou saindo fora, mas é a PAC, é um sistema diferenciado, mas é uma cadeia. E um certo dia eu ia caminhar próximo a essa cadeia, que eu moro próximo, e ali tinha uma pessoa sendo liberta, ou seja, ela cumpriu o tempo dela, e ela estava agora saindo dessa cadeia. Ele ficou ali 1 ano e 8 meses. Eu não conversei com ele, tá certo? Só que os gritos dele, ele falava isso. Eu estou liberto! Eu estou liberto! Ou seja, ele foi liberto de uma prisão física. Não é isso? 1 ano e 8 meses eu estive aqui. Que vocês me esperem por mim. Desse jeito. Talvez uns 100 metros dava para ouvir ele. Eu estava mais próximo. Não fiquei parado para ouvir, não. Eu só estava passando para fazer uma caminhada. Mas, irmãos, às vezes a gente não tem esse sentimento, não é? Talvez o hino 173, não é? O hino 173, que liberdade maravilhosa. Você tem esse sentimento de liberdade maravilhosa?
eu ainda tenho o livro, né, Tiago? O livro de capa preta, né? Vocês têm o livro de capa preta? É o Inário, né? O 173 aqui. Antes atado pelo pecado, lutava com o escravo em vão, mas recebi total liberdade quando Jesus rompeu meus grilhões. Que liberdade maravilhosa, não mais pecado a me prender. Cristo libertador glorioso, hoje e sempre meu há de ser. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a gente precisa tocar nessa liberdade que a gente tem para a gente orar e ter comunhão com o Senhor. Talvez, o que nós precisamos ser libertos? Tem tantas coisas que às vezes a gente pode ser liberto. O jornal 392, ele trouxe a questão da... Trocou a questão da cura da alma. Porque essa pessoa que eu dei o exemplo, ele estava preso numa cadeia física, o seu tempo, de 1 ano e 8 meses, ele ficou ali aprisionado, não é isso? Mas a cura da alma, hoje, a humanidade vive a geração da ansiedade, não é isso? A geração da ansiedade. Nós precisamos o quê? Ser curados também, não precisamos? A nossa alma precisa ser curada. Quantas coisas que ainda nós temos do passado? Coisa que nos aprisiona. Um passado talvez negro. Alguns podem ter esse passado negro. Mas alguma coisa que ficou de 20 anos atrás, você lembra ainda. Você precisa de libertação, não precisa? Eu preciso ser liberto, irmão. Se você quer ser liberto, por isso que hoje, irmãos, nas nossas reuniões, ou o Senhor tem dado para nós, tantas ferramentas, mas com o principal objetivo, irmão, que a gente libera o nosso espírito. Então eu quero ler um versículo para vocês, para nós proclamarmos ele bem forte. 2 Coríntios 4. Ó Senhor Jesus. O versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus de séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. O meu versículo aqui é o versículo 6. Porque Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quem resplandeceu em seu coração, irmão? Deus mesmo. Deus mesmo. Aonde que Ele resplandeceu? Primeiramente, no nosso espírito. Quando nós aceitamos Jesus, você já aceitou Jesus? Você recebe Jesus no seu espírito. E para isso, o que vai acontecer, irmãos? A transformação da nossa alma e atingir até o nosso corpo. Você crê nisso? Ó Senhor Jesus. Porque Deus mesmo, das trevas resplandeceu a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. O Senhor já resplandeceu em seu coração? Então vamos continuar Gálatas capítulo 5. Versículo 3. De novo testifica a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você tem uma lei, irmãos? Aqui a lei falava, se você se circuncida, você tem que guardar toda a lei. Irmãos, o que nós estamos falando aqui, o Senhor nos libertou o quê? Do império das trevas. Nós fomos libertos do mundo do pecado. Se nós não conseguimos, irmãos, vencer o pecado com o nosso ser natural, com o nosso esforço, nós vamos guardar a lei? Conseguimos guardar a lei? Talvez as referências bíblicas que eu vou ter aqui, eu vou estar falando de Gálatas e Romanos capítulo 7. Porque aqui fala, o versículo 4 de Gálatas 5. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar na lei, da graça decaíste. Irmão, na graça decaíste não é que você perdeu a salvação. Você perde a salvação? Você perde, irmão, os benefícios que a graça te dá. Quando nós recorremos a alguma coisa da lei, ou do nosso costume, ou da tradição, o que nós fazemos, irmão? Nós dizemos, espera aí, eu tenho a graça, eu tenho Cristo, mas isso me serve. Eu reservo isso, para dado momento, irmãos, aqui está falando, você vai perder os benefícios da graça.
Você cumprir a lei, você está observando a lei, você agora está começando a observar a lei, você está recebendo os benefícios que a graça te oferece, irmão. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o negócio é de graça. A graça que Cristo, Ele venceu todas as coisas por nós. Ó Senhor Jesus. Por isso vamos para Romanos capítulo 7. Quando nós chegamos a Romanos capítulo 7, irmão, nós chegamos ao sentimento de Paulo. Ó Senhor Jesus. Versículo 7. Romanos. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas se eu não teria conhecido, senão por intermédio da lei. Olha o que a lei faz, irmão. Ela aumenta o pecado. Ela é como uma lupa, ela aumenta, realça. Senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-me do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se nos tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, pela revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se me tornasse sobremaneira maligno. Versículo 14. Porque bem sabemos, irmão, que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Você consegue, irmãos, por uma lei, pelo esforço natural, vencer o pecado? Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois faço o que prefiro e não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, pode ler, irmãos, continua lendo. A minha carne. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiros da lei do pecado, que está nos meus membros. Irmãos, quando o versículo 24, podemos ler com essa expressão que Paulo teve. Ó Senhor, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então nós chegamos a uma conclusão, irmãos. Você consegue vencer o pecado? Você consegue cumprir a lei de Deus? Tudo isso, irmão, para mostrar para nós que nós precisamos de Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A eficácia da morte de Cristo, ela só se torna real quando nós estamos no Espírito. Um dia que nós cremos no Senhor, não quer dizer que você, ao aceitar Jesus, a sua natureza pecaminosa foi extinguida, não existe mais. É isso? Não. Ela está dentro de nós. Por isso que Paulo falou, desventurado o homem que sou. Você já levantou pela manhã e falou assim, olha, eu agora, hoje, não vou pecar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou perder paciência. Você já tentou fazer isso? Muitos e muitos casamentos, não é mesmo, que acontece isso? Não, a partir de hoje eu sou um novo homem, sou uma nova mulher, não é isso? Chega num dia que tudo estoura. Então nós precisamos, irmãos, aqui nesse capítulo 5 de Gálatas, chegar a Romanos capítulo 8, versículo 1. O que diz Romanos 8, capítulo 1?
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus. Você pode dizer isso? Cristo já me libertou. Eu tenho o Espírito de Deus em mim. Irmãos, agora tem uma lei dentro de mim, mais forte para vencer. Então agora, se eu pego esse copo, falo assim, ó copo, fica no ar, vou jogar você para cima. Não vou fazer isso, né, irmãos? Você vai, porque a força da gravidade vai puxar ele para baixo. Mas agora, irmãos, ele precisa de uma nova lei. Sempre está me jogando para baixo. Então, quando chega a reunião aqui, puxa vida, eu estou falando da condução de hino, mas é uma luta para os irmãos. Porque nós passamos a semana toda, por isso que aqui falou da vida de ressurreição. Tem uma vida de ressurreição é todos os dias. Mas se nós não vivemos todos os dias, irmãos, é necessário que às vezes, de segunda a sexta, você fica de qualquer maneira. Aí quando chega aqui no sábado, aí o Jonathan fica suando, né, Jonathan? Soa que pega o microfone, irmão, vamos proclamar um hino. Irmãos, imersão, é isso, é aquilo. Irmãos, que é isso? Para nos tirar dessa lei do pecado, dessa lei da nossa mente, dessas dificuldades que o mundo nos oferece, com a luta do dia a dia, para nós voltarmos o quê? Para o nosso espírito. Eu até mesmo, se eu fosse escolher os hinos, eu escolheria aqui do C2 para frente. Só que o C9 fala assim, nada é mais precioso que Cristo em meu espírito. Fala aí, nada é mais precioso, oh, que Cristo em meu espírito. Pode tudo acabar, aqui Ele estará. E qual semente plantada foi em mim, é só o invocar, disponível Ele está. Ele está disponível, pode invocar, irmãos. Oh Senhor Jesus, vem socorrer-me nas fraquezas, com a tua vida tem provado cada dia ser suficiente. Oh Senhor Jesus. Aí, irmãos, a morte, a eficácia da morte de Cristo se torna real para nós. Nós não precisamos mais da lei, fazer isso, fazer aquilo. Eu quero falar para os irmãos, e alguns que não me conhecem, tinha vários outros hinos aqui nessa turma aqui, de C2, C3, C4, C5, C6. Mas eu sofri um acidente, não quero enfatizar o acidente, só quero mostrar para os irmãos uma coisa aqui. Há 2 anos atrás. Eu fiquei 2 meses de cadeira de roda, 3 meses mais ou menos de muleta, e usei a bengala alguns dias, né, alguns meses. Mais ou menos correu em 8 meses. Tem 2 anos, eu fui liberto da bengala, só que na minha mente eu ainda tenho uma bengala. Você pode não ser religioso, mas você tem alguma coisa guardada da religião com você, não tem? O cristianismo em geral, irmãos, ele não guarda a lei de Moisés. Talvez ele não seja como os 2 antes, mas ele tem alguma coisa que ficou de 20 séculos, irmão, da religião, do cristianismo em geral. Quando eu ando, eu manco ainda. A minha perna, eu preciso fortalecer a musculatura da minha perna quebrada, né, que ela quebrou. Mas eu ainda tenho dificuldade, porque qualquer toque que eu tiver, eu dar um toque assim, eu ando melhor, que seria bengala. Você tem um recurso aí guardado com você há tanto ano? É isso, irmãos, que é a luta aqui de Gálatas, capítulo 5. Ó Senhor Jesus. Então, quando nós temos uma realidade, por isso que Paulo falou em Romanos capítulo 6, versículo 4. Eu não queria falar muito, tá, irmãos? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida, irmãos. Não na caducidade da letra, o que nós conhecemos, o que nós fazemos, sabemos, mas aqui está falando de novidade de vida. Por isso fala do batismo. O que é o batismo nas águas? É uma realidade do batismo que você já foi batizado pelo Espírito. Você já foi batizado pelo Espírito? Tem certeza? Qual que é o segundo passo? Não é andar no Espírito, não, peraí. Qual que é o segundo passo? Se você já aceitou Jesus no seu Espírito, qual que é o passo?
O outro passo é o batismo nas águas. Se você já tem uma realidade no seu espírito, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, qual que é o outro passo? Aqui Paulo está falando sobre o batismo nas águas. Por isso que já te damos uma palavra aqui, não encorajamos a batizar a criança. A criança não tem uma realidade interior. Tem que tomar cuidado com os adolescentes. Mas isso os pais têm que acompanhar muito bem. Irmãos, por causa do batismo. É uma realidade que você está dando testemunho exteriormente do batismo pelas águas. Então você passa pelas águas porque você já tem uma realidade interior. Até mesmo que eu perguntei aos irmãos que uma vez que a pessoa crê, olha o que é a religião, irmãos. O que eu estou tratando aqui nessa noite? Sobre as leis dos judaizantes. Era que eles tinham circuncidar. Vamos trazer para nós hoje. Eu trabalhei com um colega, um colega de trabalho, que ele começou a reunir num grupo cristão. Ele já tinha muita experiência com Deus, de vida de oração, de libertação, de querer reunir, de estar conseguindo. Ele tinha uma lista de 10 coisas para ele ser batizado. Eu estou querendo trazer para os irmãos de hoje, irmãos, que hoje nós não estamos... irmão, peraí, eu não estou preocupado com a lei de Moisés. Mas e a lei de hoje? O que é que nós guardamos? Quantas coisas em empecilho para nós. Eu vou continuar lendo, que eu estou querendo terminar o mais rápido possível. Gálatas 5. Eu vou continuar aqui, ó. Ó Senhor Jesus. Versículo 6 de Gálatas 5. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, irmão. Você pode falar assim, então não fui circuncidado, beleza, irmão. Nem a incircuncisão. Não fomos circuncidados, não tem nada a ver. Tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Mas é a fé, irmãos, que atua pelo amor. Tudo que fazemos hoje, irmão, tem que ser o quê? Por amor. A fé vai atuando por amor. Peraí, eu faço isso. As irmãs, elas tiveram uma experiência, foi para o CEAP. O que eu queria dizer sobre o CEAP? Irmãs, não tem como explicar isso. Essa questão de exercitar o Espírito. As irmãs estavam no CEAP, ficou ali 2 dias, eu já tinha dado esse testemunho para alguns irmãos, mas assim, eu quero falar isso de novo. Domingo passado eu falei, mas, irmãos, não tinha como entender as irmãs aqui em Itaúna e as irmãs lá no CEAP. Eram outras irmãs que foram para o CEAP. Não é, aqui não tem jeito de se explicar. Porque lá, irmãs, depois, no sábado, depois das 9, se a reunião acabar depois das 9 aqui, alguns vão ficar falando sozinhos, porque muitos já vão embora. Mas lá não, era 9h30 da noite, as irmãs estavam pulando e cantando, fazendo grito de guerra. Irmãos, numa esfera maravilhosa. Que esfera é essa, irmãos? É a esfera do Espírito. Por isso que aqui, irmãos, está dizendo que não é a circuncisão, não é a incircuncisão, mas isso aí não tem nada a ver, irmãos. Agora o que acontece? A fé que atua pelo amor. Versículo 7, vós corri bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Não precisa ir muito longe, mas irmãos, no nosso meio não tem irmãos que estavam correndo tão bem, estavam caminhando tão bem, mas por que, irmãos? Parou. Perdeu o vigor. Irmãos, por isso que o Senhor hoje está levantando esse grupo. Olha, irmãos, que luta pelo reino. Você luta pelo reino? Amém. Eu fiquei impressionado, não é um adolescente de Itaúna, né? Foi numa outra reunião que eu estava participando. Um adolescente de 13 anos. A mãe dele virou para ele e falou assim, filho, você vai fazer 13 anos, é dia do seu aniversário, você pode escolher o tênis que você quer que eu vou comprar. Irmão, pensa bem que oportunidade. Até se falasse comigo, não tem 13 anos, né? Mas falasse comigo isso, o que você faria? Irmãos, eu estou querendo mostrar a questão do Espírito aqui. O adolescente virou e falou assim, mãe, me dá o dinheiro de qualquer valor de um tênis aí que eu quero investir. Investidores do reino. Ele nem sabe o que é isso. O que é isso, irmãos? Tem adolescentes aqui em Itaúna que vieram da conferência, passaram lá 4 dias, e agora, adolescente com intendência, com os capitães, valente da vida, está tudo junto. Eu não sei que a cabecinha dos adolescentes, como é que está, né? Que eu já fui em conferência uns anos atrás, tinha só adolescentes e monitores. Mas eles chegaram em Itaúna e foram para o CEAP. Quantos, Guilherme? 6 foram para o CEAP. É isso que eu quero terminar a mensagem. Gálatas capítulo 5:9. Um pouco de fermento, irmão, leveda toda a massa.
leveda toda a massa. O que é o fermento? Eu não tenho a explicação do Pedro Dong, mas mais ou menos é isso. É fungo, né? É um organismo vivo, que ele vai colocar... Você pega um pão sem fermento, dá para comer? Dá, dentes bons dá, né? Se tiver dentadura não dá não. Mas você coloca ali o fermento. Irmãos, o fermento, ali o fungo começa a alimentar da açúcar que tem na farinha e vai criando o quê? Umas bolhas. Aí aquele bolo fofinho, né? Tão gostoso, isso é o fermento. Não é o mesmo assunto que Galo estava tratando em 2 Coríntios. 2 Coríntios 5. Não, 2 Coríntios capítulo 5, deixa eu ver aqui. Não, é 1 Coríntios, né? 1 Coríntios. É 2 assuntos diferentes, irmãos, mas o efeito colateral gera muita confusão, né? Aqui está dizendo, 1 Coríntios 5, 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asos da sinceridade e da verdade. Irmãos, pouco fermento leveda toda a massa. O Senhor hoje está falando tantas coisas, irmãos. E você pode, algumas pessoas podem te contaminar. Você dá ouvido. Para que grito de guerra hoje? Eu estou vivendo a vida da igreja tem 30 anos. Era tão diferente. Olha aí a religião que você tem. O grito de guerra, irmãos, é para nos levar para a palavra. Se vocês escutaram o grito de guerra que os irmãos fizeram aqui, né? Que a Virgínia fez, né? Poxa vida, que faz tão bem, né, John? Virgínia fez aqui o grito de guerra da mensagem 12. Irmãos, está levando o quê? Para a palavra. É ou não é? Irmãos, alguém fala com você do alimento diário. Fala mal do alimento diário. Aí você fala assim, uai, é mesmo. Você já ouviu alguma coisa contra o alimento diário? Alguém vai falar para você. Você já fica analisando, você já fica complicando. Você já está ouvindo essa mensagem aqui com 1000 argumentos. Não, acho que não é bem assim. É muito repetitivo, é mesmo, é verdade. É repetitivo, irmão? Mas, irmão, não dá para ficar não, dá nada? Dá para ficar não. Irmãos, temos que ter postura, temos que ser absolutos, temos que saber, Senhor, nós estamos aqui nessa terra para defender o seu reino, e nós queremos viver a vida da igreja. Senhor Jesus, um certo irmão, uma vez trabalhando comigo, não é o Tamir não, nós trabalhamos juntos 22 anos, né? Mas ele começou a viver a vida da igreja, e ele virou com 2 anos de conversão, vivendo a vida da igreja, e ele falou assim, Carlos, eles chamavam de Carlinhos, né, na empresa que eu trabalhava. Aí ele falou assim, Carlinhos, eu quero ir lá no meu chefe, quero sair daqui. Você quer mesmo? Para quê? Eu vou ser um comportor. Na época, né, não vou falar o ano aqui, vocês estão caçando a cabecinha de vocês, vocês não vão achar ele não. Mas aí eu falei assim, é mesmo? Mas a empresa estava boa, voando mesmo, e não estava mandando ninguém embora. Aí ele chegou e falou assim, vou lá conversar com o supervisor. Ele chegou lá e disse, olha, eu estou precisando ser mandado embora, que eu quero ser comportor, meu negócio é sair aí, é vender livro, eu quero fazer CEAP e tal. E teve o CEAP aqui em Itaúna, nessa época. O supervisor falou com ele assim, olha, essa missão sua é tão nobre, você pode ir embora com tudo que você tem direito. Irmãos, é isso. Quem é pelo Senhor, quem está fazendo a loucura? Irmãos, às vezes nós estamos loucos, as pessoas estão entendendo tudo, não é? Mas, irmãos, alguma coisa fala com você. Oi, vai lá na frente. Pula lá com os jovens. Aí o seu interior, ou alguém, puxa, isso aí, irmão, para que fazer isso? Alguém fala com você, para que CEAP? Irmão, se não tiver o CEAP, não tem os comportores. Se não tiver os comportores, como que o Senhor volta, irmãos? Aonde está a Larissa do Herbert? Na Espanha, irmãos. Quantos irmãos no Japão, irmãos? Irmãos, na África do Sul, é bom, não é? A África do Sul é excelente. A África, irmãos, é a África, não é só a África do Sul. Mas, irmãos, não podemos perder nada, irmãos. Não perca nada. Aproveite todas as coisas. Não deixe o fermento, irmãos, se tornar as coisas fáceis.
Por que as coisas são fáceis? É porque eu não queria o evangelho, eu queria aceitar Jesus. Mas será que eu posso continuar com o meu viver? Com seus amigos, com meus aperitivos? Irmãos, o Senhor vai te encabeçar todas as coisas, vai te conduzir. Por isso, antes de eu fazer uma oração, eu queria que os irmãos fizessem oração individual, pelo menos 30 segundos. Senhor, me ilumina nessa noite com essa palavra, o que eu preciso de libertação. Depois eu vou fazer a oração e terminar. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por essa noite. Senhor, possa nos iluminar, Senhor, a ter uma vida da igreja em ressurreição. Senhor, nos dê toda a simplicidade, Senhor, os asmos da sinceridade, Senhor, da verdade. Senhor, muito obrigado por essa noite. Continue falando conosco, trabalhando em nós. Lembra, Senhor, daqueles que vão ouvir essa mensagem, Senhor, possa guardar o coração deles, Senhor, e ouvir atentamente essa palavra, Senhor, e voltar para o Senhor. Oh, Senhor, nos santifica mais, nos separa mais para Ti, Senhor. Queremos ter um viver santo, um viver consagrado ao Senhor. Realmente, Senhor, possa nos lavar com essa água da palavra. Se o Senhor tem falado essa palavra profética, Senhor, nos ensina a depender mais do Senhor, a confiar mais no Senhor. Oh, Senhor Jesus, Jesus é o Senhor.